Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula, a gente vai falar sobre esse tema aqui, porcentagem de um todo em figuras planas. Então vamos resolver esse probleminha super fácil aqui que ele diz assim, o quadrado abaixo foi dividido em 4 quadrados de mesma área. Qual é a porcentagem que o quadrado verde representa em relação ao todo? Então olha só, pessoal, repare que ele quer saber qual é a porcentagem, tá? Que esse quadrado verde representa em relação ao todo aqui. Isso aqui é fácil, pessoal? Basta a gente transformar isso aqui em uma fração. Então, aqui no caso, nós temos aqui quantas partes tem o nosso todo. Então, veja só, o nosso todo, ele tem 4 partes, tudo bem? E quantas partes são tomadas aqui desse todo, É a parte verde. Então, quantas partes são tomadas? Uma parte. Então, note que o 4 ele se refere ao todo e o 1 se refere às partes tomadas. Bom, para a gente descobrir então essa porcentagem, que o quadrado verde representa, a gente vai fazer o seguinte: a gente pega aqui 1, divide pelo 4, então vai ficar assim, dá para dividir 1 pelo 4? Não dá, então eu vou colocar um 0 aqui e a vírgula. Bora dar, Quantas vezes que o 4 cabe no 10? 2 vezes. 2 vezes 4, 8. E 10 menos 8, 2. Tudo bem? Dá para dividir o 2 pelo 4? Não dá. Então vou colocar um 0 aqui e agora vai dar, Então 4 cabe 5 vezes aqui no 20, então 20 dividido pelo 4 é 5. 5 vezes 4 é 20 e 20 menos 20, 0. Então repare que a gente obteve até aqui, 0,25. Agora basta a gente transformar esse 0,25 em fração de novo. Então vai ficar assim, A gente escreve o 25 e a gente escreve, a primeira coisa que a gente escreve aqui embaixo é o número 1, tudo bem? Quantas casas depois da vírgula nós temos aqui, Temos 2 casas, não é isso? 2 casas. Então eu vou colocar quantos zeros aqui depois do 1? Vou colocar 2 zeros. E aí agora ficou fácil de transformar isso aqui para porcentagem, 25 por 100. 25%. Tudo bem? Então essa aqui é a resposta do nosso probleminha aqui, que é super fácil de resolver, pessoal? Ok, então vamos para o próximo problema. Então aqui agora, continuando, pessoal, a gente vai continuar o assunto, porcentagem de um todo em relação a figuras planas. Só que agora nós vamos falar sobre padrão triangular e vamos resolver esse probleminha aqui, Alex desenhou a seguinte figura, usando triângulos vermelhos e azuis de acordo com um padrão. As primeiras 4 linhas da figura são apresentadas abaixo. Então nós temos aqui, a primeira linha, tudo bem? Temos aqui a segunda linha, ou seja, esses aqui. Temos aqui a terceira linha de triângulos, que são esses aqui. E a quarta linha, que são esses triângulos aqui, tudo bem? Aí ele pergunta qual é a porcentagem dos triângulos azuis nas primeiras 4 linhas da figura de Alex. As primeiras 4 linhas são exatamente todas essas aqui, tudo bem? Ele quer saber qual é a porcentagem de triângulos azuis, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, é contar o número de triângulos azuis. Então, a gente vai ter aqui, vou indicar aqui com uma bolinha verde os triângulos azuis. Então, eu tenho um triângulo azul. Não, vou colocar um número, tá? 2, 3, 4, 5
6. Então nós temos aqui, ó, 6 triângulos azuis. Agora o seguinte, ó, quantos triângulos no total nós temos aqui, ó? Então a gente vai fazer a conta, tá? Então a gente parou aqui no 6, né? Então continuando aqui todos os triângulos, falta contar aqui os vermelhos, né? Então se eu parei aqui no 6, então posso colocar aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, no total nós temos 16 triângulos. Deixa eu arrumar aqui. Ou seja, esse aqui é o nosso total. Tudo bem? Então, para a gente descobrir essa porcentagem, né, pessoal, que está pedindo aqui, ó, dos triângulos azuis, nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui o 6 e vamos dividir pelo total de triângulos, que é o 16. E a gente vai multiplicar isso aqui por 100. Tudo bem? Então vamos fazer a divisão aqui, ó, 6 dividido por 16. Então vai ficar assim, ó, 6 dividido por 16. Dá para dividir o 6 pelo 16? Não dá, né? Então vou ter que colocar aqui um zero aqui e a vírgula. Agora, quantas vezes que o 16 cabe dentro do 60? 3 vezes, né? 3 vezes, porque 3 vezes 16, vamos fazer a conta aqui, ó. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 48. 4 vezes 16 vai dar 64, né? Então vai passar. Então, na verdade, o 16 cabe 3 vezes mesmo aqui. Então, 3 vezes 16, 48. Vou emprestar 1 aqui do 6, que vai virar 5. Então, 10 menos 8, 2. 5 menos 4, 1. Dá para dividir o 12 pelo 16? Não dá, né? Então, vou ter que colocar um zero aqui e agora dá. Quantas vezes que o 16 cabe dentro do 120? Vai caber 7 vezes, né? Olha só, se eu fizer 7 vezes o 16, 7 vezes 6, 42, vai 4, 7 vezes 1, 7, 1 mais 4, 11. Então repara que já está bem perto do 120. Se eu fizer 8 vezes 16, vai passar do 120. Então não serve o 8, é exatamente o 7, tudo bem? Então vou colocar aqui o 7. 7 vezes 16 deu 112, né? E 120 menos 112 dá o quê? 8. Dá para dividir 8 pelo 16? Não dá de novo. Então eu vou colocar aqui o 0. E agora dá, né? Quantas vezes que o 16 cabe dentro do 80? Acho que é 5, né? Vamos conferir aqui, ó. 5 vezes 16, 5 vezes 6, 30. Vai 3, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Opa, coube exatamente 5 vezes. 5 vezes 16 deu 80 e 80 menos 80 é 0. Então olha só, o nosso resultado aqui deu 0,375. Então o resultado dessa divisão aqui, ó, dessa fração, onde a gente fez a divisão, deu 0,375. Tudo bem? Então só para que vocês se situem aqui, vou colocar a setinha para vocês saberem da onde que veio esse 0,375. Então aqui vai ser vezes quem? O 100, né? O 100 que veio daqui. Então aqui vai ficar fácil agora, né? Basta a gente fazer assim, ó. Vamos escrever aqui o 0,375
Repara que nós temos quantos zeros aqui, ó? 2 zeros, né? Então, como a gente está multiplicando, a gente vai contar depois da vírgula o número de casas da esquerda para a direita correspondente ao número de zeros aqui. Então, se a minha vírgula está aqui, eu vou contar duas casas. Uma casa, duas casas e coloco a vírgula aqui. Tudo bem? Coloco a vírgula exatamente aqui. E aí eu tenho que fazer agora o ajuste, né? Então, vou apagar esse zero aqui, essa vírgula, e vou trazer esse camarada um pouco mais para cá. E aí falta colocar o que, né, pessoal? Falta colocar o percentual, né? Então, 37,5%. Então, ó, qual é a porcentagem dos triângulos azuis nas primeiras 4 linhas da figura de Alex? Então, tá aqui as alternativas, tá? Ó, repare que a nossa conta deu 37,5%. Então, corresponde exatamente à alternativa A. Tudo bem? Essa é a alternativa correta no nosso caso aqui. Tudo bem? Ok, então vamos para o próximo problema. Então aqui nós temos o seguinte agora, né, pessoal? Se Alex estendesse o padrão na figura para uma quinta linha, qual seria a porcentagem de triângulos azuis em todas as 5 linhas da figura? Então aqui ficaria assim, né? Ó, olha só. Então nós teríamos aqui, ó, o seguinte. Vamos fazer então aqui a quinta linha. Então ficaria mais ou menos assim, né? E vamos completar aqui os triângulos, né? Então ficaria aqui, aqui ficaria aqui, aqui ficaria aqui, 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 aqui e aqui. Tudo bem? Então nós teríamos algo mais ou menos assim, né? Então olha só, se a gente for pintar aqui, ó, aqui no caso seriam os triângulos vermelhos, né? Então aqui vermelho, aqui vermelho, aqui vermelho, aqui vermelho e aqui vermelho. E aqui seria o azul, 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 azul e azul. Então agora vamos contar aqui o número de triângulos azuis, né? No caso a gente não precisa, né? A gente só continua a conta. Por quê? A gente viu lá no problema anterior que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos azuis no problema anterior. Então continuando aqui, ó, 6, 7, 8, 9 e 10. Então aqui nós temos 10 triângulos azuis. Tudo bem? E aí, quantos triângulos que nós vamos ter no total, né? A gente viu lá do problema anterior que nós tínhamos quantos triângulos? Nós tínhamos 16 até aqui, né? Até as 4 linhas. Então, continuando a conta, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, no total, nós temos 25 triângulos. 25 triângulos no total. Então, para a gente encontrar esse percentual, né, essa porcentagem de triângulos azuis, nós vamos ter que fazer o mesmo procedimento do problema anterior, né? Então, a gente vai pegar aqui o 10, que é o número de triângulos azuis, e vamos dividir pelo total de triângulos, que é 25. Tudo bem? E vamos multiplicar essa fração aqui por 100. Repara que isso aqui é uma regrinha, tá? Porque você quer descobrir o percentual. Então a gente vai fazer a divisão aqui agora, né? 10 dividido pelo 5. Pelo 5 não, pelo 25.
Então vai ficar, ó, 10 dividido por 25. Repara que esse 10 está aqui e esse 25 está aqui, ó. Toda fração é uma divisão, nunca esqueçam disso. Dá para dividir o 10 pelo 25? Não dá, então eu vou colocar um 0 aqui e a vírgula. Agora dá, né? 100 dividido por 25 é 4. Porque o 25 cabe 4 vezes dentro do 100. Então 4 vezes 25 é 100. E 100 menos 100 é 0. Tudo bem? Então a nossa conta aqui, ó, 10 dividido por 25 deu 0,4 vezes o 100. Então, repara que eu coloquei aqui o sinal da multiplicação. Opa. E aqui eu coloquei o 100, para a gente continuar o desenvolvimento da conta. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o 0,4. No caso aqui do 100, né? A gente tem quantos zeros? 2 zeros. Como a gente está multiplicando, a gente vai deslocar a vírgula da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, ó. Então, se a vírgula está aqui, eu vou contar quantas casas. O correspondente é o número de zeros, que é 2. Então, 2 casas. Então, aqui, ó, depois da vírgula tem uma casa, 2 casas. E aí eu coloco a vírgula aqui. Terminou? Não terminou. Tenho que fazer o ajuste. Então, eu vou apagar esse zero aqui. E essa vírgula aqui. E aí eu vou trazer esse númerozinho mais para cá, né? E aí eu coloco aqui o sinal do percentual, tudo bem? Então aqui na nossa conta, o Alex adicionando, né, mais uma linha, ou seja, a quinta linha, né? Então aqui no caso, a porcentagem de triângulos azuis em todas as 5 linhas vai ser de 40%. Então vamos ver qual que é a alternativa correta? Está aqui, ó. Então é a alternativa A. Deu exatamente 40%. Tudo bem? Então está aqui resolvido este probleminha aqui sobre porcentagem de um todo em figuras planas. Vamos agora para o próximo problema. Então aqui nós temos o seguinte, o Alex vai adicionar mais linhas à figura. Ele afirma que a porcentagem de triângulos azuis na figura será sempre menor que 50%. Aí pergunta aqui, ó, o Alex ele está correto? Será que ele está correto, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Então na primeira linha, triângulo vermelho. Segunda linha, tem mais triângulo vermelho que azul. Terceira linha, tem mais triângulo vermelho que azul. Quarta linha, mais triângulo vermelho que azul. Então, em todas as linhas que ele for adicionar aqui, ó, sempre vai ter mais triângulos vermelhos que o azul. Então, ele afirmando que a porcentagem de triângulos azuis na figura será sempre menor que 50%, ele está correto. Então, aqui é fácil, né? Então, a resposta aqui, Alex está correto. Pois o número de triângulos vermelhos em cada linha é sempre maior que o número de triângulos azuis. Muito fácil, né, pessoal? Então tá joia.
Esses aqui foram os nossos problemas com relação a esse assunto aqui, né? Porcentagem de um todo em figuras planas. Eu vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.